Olá, meu povo! Hoje eu vim trazer uma receita muito especial para vocês, para compensar esse tempo todo que eu tô fora, né, meu povo? Olha esta bolsinha e amigurumi ao mesmo tempo. Olha aqui o detalhe. Gente, ela é muito resistente, muito rápida e muito econômica. Você faz assim, olha. Pintou aquele presentinho, aquela festinha de aniversário que não deu tempo de você comprar um presente? Faz essa bolsinha. Aquela criança nasceu e você não sabe o que dá? Dá essa bolsinha. Gente, até adolescente ama. Aqui você pode colocar até o celular. Olha que coisa mais fofa do mundo. Muito rápida e muito econômica de fazer. E você que não é inscrito, não esquece, gente, de se inscrever aqui no canal, de ativar o sininho, porque é importante. Porque sempre quando tiver um videozinho novo, você vai ser avisado. Deixa aí o seu joinha, se você gostou do videozinho, e deixa também seu comentário. O que você gostaria de ver de diferente nesse canal? Qual é a dica que você gostaria de me dar? Tá bom? Então vamos embora de papo e começar a nossa aula de hoje. Olha. Então, meu povo, aqui está a lista de materiais que nós vamos fazer o nosso amigurumi para colocar na bolsinha, que vai ficar muito fofo. Então, o que eu vou usar aqui, ó? Eu vou usar primeiro as linhas amigurumis para poder fazer o amigurumi, tá? Se você quiser fazer ele um pouquinho menor, você pode usar uma charme e diminuir também o tamanho da agulha. Bem, para nossa zebrinha, eu vou usar aqui a preta, tá? Amigurumi círculo aqui, a preta. Vou usar a branca e vou usar essa aqui, ó, que é castanha, tá? Opa, castanha não, perdão, amêndoa. Para nós fazermos o detalhe do focinho. Os olhos, eu gosto de botar uns olhinhos bem grandes. Então, esse aqui é o 13, tá? Com trava de segurança. Marcador. Agulha, eu vou usar a 2.2. Tesoura. E alfinete, tá bom? Tá aqui os marcadores, tudo direitinho. Então, vamos embora começar a fazer primeiro a cabecinha da nossa zebrinha. Primeiro, nós vamos fazer um anel mágico, que todo mundo já sabe fazer, né? E dentro desse anel mágico, eu vou fazer 8 pontos baixos, tá bom? Nós vamos começar com 8 pontos baixos. Então, vem aqui, ó. Porque aquele pontinho não conta. 2, 3, 4, deixa eu dar uma puxadinha aqui, 5, 6, 7, 8. Puxa aqui o fiozinho, tá? Deixa eu aproximar mais um pouquinho aqui. Gente, esse barulhinho aqui é da minha máquina de lavar, tá? Relevem, por favor. Ó, e agora nós vamos fazer um aumento. Então, eu venho aqui, ó, no primeiro ponto baixo e vamos fazer aumento em cada ponto baixo. Então, eu vou começar aqui, ó, com um aumento, que são 2 pontos baixos no mesmo ponto baixo que nós fizemos da carreira anterior. Então, eu vou fazer aqui um aumento por toda a carreira até chegar aqui e dar 16 pontos. Prontinho, olha, eu não encerrei essa última carreira, porque aí eu vou puxar um pouquinho, esse fiozinho, tá? E nós vamos fazer o seguinte, para você fazer um anel mágico perfeito, vamos lá, gente, para esconder totalmente, sem precisar até dar nozinho nele, ó. Você vem aqui no buraquinho de onde você começou o anel mágico, puxa esse fio que você deixou, ó, por dentro. E você vai passar aqui por dentro dele, ó. Vai vir aqui e vai esconder o fio. Dessa maneira, você não vai nem precisar dar nó, porque não tem como ele sair, tá, gente? Ó. Vai puxando aqui, aí puxa pra baixo. Vai fazendo todo esse processo até você esconder o fio. Não precisa esconder totalmente esse fio, não, mas até onde você achar que deve. E você vai puxar, ó, bem... Vai ficar bem fechadinho e não vai sair. Agora, nós vamos fazer troca de cores. Como é que a gente vai fazer isso? Olha, são 2 pontos baixos, né? Que nós vamos fazer aqui. Então, você não fecha o ponto baixo, só dá 2 laçadas.
pega aqui a outra cor, que no caso é a preta, puxa ela, ó. Não precisa apertar muito, porque senão ele fica muito diferente. Deixa até ele meio folgadinho, ó. E vem aqui no próximo e você vai fazer um ponto baixo. Segura pra não fugir, né? Ó. Ponto baixo. Tá? Aqui você vai precisar dar um nozinho sim, porque ele tá unindo com essa, certo? Então você vem aqui, ó. Só essa primeira, tá, gente? Que depois a gente não vai precisar fazer isso não, porque esse trabalho aqui a gente não vai ficar arrematando. Eu gosto de arrematar. Mas como é uma carreira diferente da outra, de cores, então eu vou usar elas juntas. O que você vai fazer? Esse fio branco você vai puxar ele pra baixo, pra não aparecer, mas ele vai caminhando aqui, ó, por volta. Porque se você deixar ele solto, depois na hora de pegar ele vai ser um caos. Então você vai caminhar com ele, sendo que na parte de trás, ó, tá? Então a gente começa aqui com um ponto baixo. No próximo ponto nós vamos fazer um aumento. Então você vem aqui, ó, e vai fazer um aumento. Então nós vamos fazer um ponto baixo e um aumento até chegarmos aqui, ó. Tá vendo que o branco tá caminhando junto com o preto, tá vendo, ó? Eles estão juntos. Então eu vou fazer até chegar aqui no marcador e eu volto aqui pra gente trocar de cor novamente. Prontinho, aqui eu já fiz a troca de cor. Agora nós vamos fazer um ponto baixo que eu já fiz aqui, ó. E agora nós vamos caminhando com o preto aqui por trás para ele não ficar solto. O próximo ponto nós vamos fazer um aumento. Então a gente faz um aumento aqui. O próximo você vai fazer 2 pontos baixos e um aumento. Ó. Sempre caminhando com o preto por trás, olha aqui, ó. Nem dá pra ver, tá vendo? O preto fica aqui, ó. Então, nós vamos fazer 2 pontos baixos e um aumento até chegar na penúltima carreira, tá? E eu volto aqui com vocês. Prontinho, meu povo. Terminei aqui, ó, com a última sequência de 2 pontos baixos e um aumento. E na última corrente, aqui, ó, no último pontinho, eu vou fazer só um ponto baixo. Por que eu fiz dessa maneira, meu povo? Porque dessa maneira ele não vai ficar bicudinho. Quando a gente faz um ponto baixo, um aumento, 2 pontos baixos, um aumento, vocês lembram que eles ficam meio com os biquinhos. Dessa maneira ele vai ficar bem redondinho. Então, vamos segurar aqui as duas e vamos novamente trocar para a linha preta. Então, você dá uma laçada. Todas as carreiras pares nós vamos fazer dessa maneira, tá? Que a gente vai como se fosse dividir, né? Que aqui, ó, 2 pontos baixos e um aumento. Aqui terminou com um ponto e no início, lembra? Começou com um ponto também. Então, aqui ficou 2 pontos baixos e um aumento, 2 pontos baixos e um aumento também. Então, terminou aqui, né, com um ponto baixo. Agora, o que nós vamos fazer? Nós não vamos trocar de cores, tá? Nós vamos deixar ela aqui, ó, vamos continuar trabalhando com ela em volta, direitinho. Vamos fazer mais uma carreira branca, sendo que agora a gente não vai dividir os pares, porque agora vai vir uma carreira ímpar. Então, nós vamos fazer 3 pontos baixos e um aumento, tá? Ó. Opa! Peraí, gente, eu com esse negócio de trocar de linha, ó, fechar aqui. Agora, a gente vem aqui, ó, vamos fazer um ponto baixo. E vamos fazer 3 pontos baixos e um aumento, tá? Vamos fazer essa carreira até o final, tá bom? E eu volto aqui no marcador com vocês. Prontinho, gente, terminei aqui a nossa carreira. Então, eu deixei essa última aqui para fazer que a gente vai trocar novamente de cor. Vocês percebem que aqui, ó, aparecem o fiozinho preto, né? O que você vai fazer? Você só vai puxar levemente e vai ajeitando aqui, ó. Ó. Pra ele dar uma escondidinha. Conforme você vai fazendo, você vai puxando, tá? Porque aí ele vai escondendo, não vai aparecendo o fio preto, ó. Tá? E vai ajeitando aqui pra ele não ficar dessa maneira, ó. Aí o fiozinho preto vai escondendo, tá bom?
Conforme vai fazendo, é bom você fazendo e escondendo, ó. Pronto. Agora, nós vamos trocar novamente de cor. A gente vem pra cá, ó. Terminamos com um aumento. Então, a gente vem com o branco, 2 laçadas, pega o preto e passa por dentro. Vamos fazer a mesma coisa. Agora, nós vamos fazer só ponto baixo, tá? Não vamos fazer aumento. Com o preto, vai escondendo o fio branco. E aqui nós vamos fazer 40 pontos baixos, tá bom? Então, encerrei aqui os 40 pontos baixos. E agora, nós vamos trocar de cor novamente, tá? Isso aqui vai ser um trabalhinho de troca de cor mesmo. Então, ó, deixei as 2 alcinhas aqui liberadas e vou colocar o branco. Agora, nós vamos fazer 2 carreiras de só ponto baixo. Então, eu não preciso ficar aqui com vocês, porque senão vai ficar um vídeo muito longo. Então, eu venho aqui, ó, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse marcador, em vez de colocar ele em pé, eu vou colocar ele deitado, para eu lembrar que falta mais uma carreira, tá bom? Ó, vem aqui, coloco, e aqui eu vou fazer só ponto baixo, tá bom? 2 carreiras de 40, sendo que branquinho. Então, eu vou escondendo aqui o fio, vou fazendo as 2 carreiras e eu volto aqui com você para dar sequência, tá bom? Terminei aqui as 2 carreiras de só ponto alto, ponto baixo. E agora, nós vamos trocar de cor novamente. Agora, vocês têm que prestar muita atenção, porque não vai ser só uma carreira de preto e uma carreira de branco. Vai ser a mesma carreira, vai ter várias mudanças de cor. Então, bora prestar atenção nesse vídeo, tá, gente? Olha, terminei aqui com as duas alcinhas, vou trocar pelo preto, tá? E agora, eu vou fazer 9 pontos baixos com pretinho, tá? Vou trocar aqui o marcador de lugar. Então, vamos embora começar. 2, né? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vamos fazer um aumento no próximo ponto. E 3 pontos baixos, tá? 1, 2, 3, sem fechar, porque agora a gente vai trocar pelo branco. Vamos trocar pelo branco e vamos fazer 6 pontos baixos, tá? Agora com o branco, ó. 1, 2, opa, 2, ó, quase que eu coloco no mesmo ponto. 3, tá vendo aqui, ó, que tá o pretinho aqui, você dá uma puxadinha bem de levezinha, ó, 3, 4, 5, opa, 6, né? Gente, olha como é que tá minha cabeça. Bora lá, 2, 4, 6. No próximo ponto, vamos fazer um aumento. Agora, nós vamos fazer 7 pontos baixos. Tá? Depois desse aumentozinho aqui, ó. É chatinho mesmo a gente trabalhar com 2 linhas, é muito chato. Mas o resultado fica lindo, ó. 2, 3. Olha a diferença quando a gente tensiona o ponto, ó. Que fica apertadinho. 3, né? 4, 5, 6, 7, sem fechar. Agora, nós vamos mudar para o preto. Então, você vem aqui, ó. Opa, foge não, filho. Puxa, porque ele ainda tá contando como 7. Então, a gente começa, ó. 1, 2. Vamos fazer um aumento. 1, 2. Vamos fazer 9 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. E no último, você vai fazer um aumento. Agora, você vai mudar de cor. Eu fechei, não sei nem por que eu fechei. Vamos fazer agora 2 carreiras de só branco, tá, gente? De só ponto baixo normal, sem aumento, sem nada. Então,
Aí eu venho aqui, ó, troco, né? Porque eu tenho mais uma carreira pra fazer. Então, qual que a gente vai arrematar? O preto. Corta ele aqui, ó. Pra não ficar essa embolação também. Puxa um pouquinho esse branco. E aqui, ó. Você dá um nozinho nele. Puxa aqui um pouquinho. Dá um nozinho aqui pra ele não sair, né? Não se perder. Finalizei a carreira. Deixei aqui, ó, 2 alcinhas. E agora vamos mudar para o preto. Vamos puxar aqui, ó. Agora a gente vai ter que dar aquele nozinho de novo, lembra? No iniciozinho. Porque a gente arrematou, né? E agora nós vamos fazer 5 pontos baixos, tá? Com o pretinho. Ó. Você vem aqui, ó. Acho que eu nem apertei muito, não, ó. Né? Pronto. Puxa, agora nós vamos fazer 5 pontos baixos. Então, bora continuar. Opa, é o preto, gente. Olha só, né? A pessoa não presta atenção. Já comecei com 1, 2, 3, 4, 5. Opa, 5. Um aumento. 10 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E um aumento. Um aumento sem fechar. Agora a gente vai mudar para o branco. Vou virar aqui assim. Vamos fazer 9 pontos baixos e eu volto aqui com vocês, tá? Terminei aqui os 9 pontos baixos, não fechei a última, porque agora a gente vai trocar de cor novamente. Vamos botar o preto. Puxa, né? Então, vamos fazer um ponto baixo, um aumento, 10 pontos baixos. Então, vamos lá, contar os 10. 1, 2, eu volto aqui. Fiz os 10 pontos baixos. Agora, nós vamos fazer um aumento e 5 pontos baixos. 1, 2, 3, opa, 4 e 5. Agora nós vamos trocar de cores, porque agora nós vamos fazer umas carreiras diferentes. Encerrei a carreira aqui com 5 pontos baixos. Agora nós vamos trocar de cor, tá? Vamos continuar com o branco. Puxa aqui. Você vai fazer 19 pontos baixos. Depois que... Já pode até arrematar, gente, porque a gente não vai usar o preto, tá? Então, para não ter que ficar gastando preto, a gente já corta ele aqui, porque a gente vai fazer algumas carreiras, ele com amêndoa, o branquinho com amêndoa. Então, aqui, nós vamos fazer 19 pontos baixos com o branco. Eita, deixa eu puxar aqui. Ó. Vem aqui, troco de cor. Opa, deixa eu puxar o branco aqui, gente. 19 pontos baixos. E eu volto aqui pra gente trocar com a cor amêndoa. É o mesmo processo, só que a gente vai mudar de cor agora, tá bom? Prontinho, terminei aqui os 19 pontos baixos no branco. Não encerrei o último e agora eu vou mudar pra cor de amêndoa. Vocês podem colocar outro tipo de cor, que esse aqui vai ser o focinho dela, tá? Então, você puxa aqui, ó. Mesmo esquema que a gente fez com preto, só que agora é com esse. E aqui, ó, a gente dá uma puxadinha e vamos dar o nosso nozinho. Deixa eu puxar. E agora nós vamos fazer 9 pontos baixos, tá bom? Vamos fazer aqui os 9 pontos baixos, eu volto aqui pra gente mudar de cor novamente. Pronto, terminei os 9. Agora eu volto pro branco
e vamos fazer 20 pontos baixos, tá bom? Então, eu vou vir aqui, ó, fazendo os 20 pontos baixos e eu volto aqui na próxima carreira com vocês. Olha como é que tá ficando legal. Terminei aqui os 20 pontos baixos e agora a gente vai continuar com o branco, tá? Nós vamos fazer aqui 18 pontos baixos, continuando com o branco. Então, eu vou fazer aqui os 18 pontos baixos e eu volto com vocês pra gente trocar de cor novamente. Fiz aqui os 18 pontos baixos com o branco, não fechei. E agora, nós vamos trocar pela cor amêndoa. E agora, nós vamos fazer 11 pontos baixos, tá? Ficou aqui umzinho, então a gente vai fazer esse primeiro ponto que faltou, né? Aqui antes de começar. E o último também, aqui, tá bom? Então, eu vou fazer aqui os 11 pontos baixos e eu volto aqui com vocês. Prontinha aqui, terminei os 11, é porque ela tá de cabeça pra baixo, tá? Eu vou virar ela aqui pra vocês verem como é que tá ficando, olha. Vai ficar assim, olha que gracinha. Gente, já tá ficando muito fofo, né? Terminei os 11, não fecho, e agora a gente muda para o branco. O branco também nós vamos fazer 19 pontos baixos. Então, eu vou aqui fazer os 19 pontos baixos com o branco. E eu volto aqui com vocês pra gente fazer a próxima carreira. Bem, prontinho. Terminei aqui os 19, só que a gente não pode fechar, porque agora a gente vai voltar com o preto, meu povo. Então, agora vai ser preto, essa carreira vai ser preto e o amêndoa. O branquinho, ele vai ficar em stand-by um pouquinho. Só uma carreirinha que ele vai ficar em stand-by. Então, eu venho aqui, ó. Puxa aqui o preto, gente, cadê ele? Aqui, ó, achei. O preto não, o branco, perdão, porque o branco é que vai ficar em stand-by, né? Corta ele aqui um pouquinho, senão fica uma penca de fios. E aqui, deixa eu fazer logo um pontinho com o preto, só pra não sair do lugar. Eu vou amarrar o branco com o preto, tá? Vou pegar esse fiozinho aqui, ó. Que é o branco, né? Com o preto. Então, eu dou um nozinho. E aqui, com o preto, que agora a gente vai trabalhar, olha, vou deixar o branquinho aqui. Agora, a gente vai trabalhar o preto e o amêndoa, tá? E com o pretinho, eu vou fazer 17 pontos baixos. Deixa eu só mudar aqui o marcador. Vou fazer aqui os 17 pontos baixos e eu volto aqui com vocês, pra gente trocar de cor novamente. Terminei aqui os 17 pontos baixos com o preto. Agora, nós vamos mudar por amêndoa, tá, gente? E aqui, eu vou fazer 13 pontos baixos. Então, dou uma puxadinha aqui. Vou fazer os 13 pontos baixos com a amêndoa. Tá vendo que a gente tá aumentando o focinho, ó. Tá vendo aqui, ó? Ó, de um lado e do outro. Então, eu vou fazer aqui os 13 pontos baixos e eu volto aqui com vocês pra gente terminar a nossa carreirinha de cor, ok? Prontinho, terminei aqui os 13 pontos baixos. E agora, nós vamos mudar pro preto e vamos fazer 18 pontos baixos, tá bom? Então, eu vou aqui fazendo os 18 pontos baixos. E eu volto aqui novamente pra gente continuar fazendo a nossa carreira. Olha como é que tá, ó. Tá bonitinho, né? Ó, ó, assim, gente, peraí, calma aí. Vai ficar dessa maneira assim, ó. Vai ficar linda essa bolsa. Tá bom? E eu volto aqui com vocês pra gente continuar. Terminei aqui os 18 pontos baixos com o preto e agora a gente vai mudar para o branco. Tá? Então, eu venho aqui, ó. Pego. Troco pro branco. Aquele mesmo esquema que vocês já sabem fazer. E vamos fazer 16 pontos baixos aqui com o branco, deixando o branco e o amêndoa, tá bom? Então, eu vou arrematar, fazer os 16 e eu volto aqui pra gente fazer o amêndoa. Terminei aqui de fazer 16 pontos baixos. Agora, eu venho com amêndoa.
Cadê ele, gente? Olha só. Olha só o que eu fiz, ó. Tá vendo? Eu vou deixar isso aqui pra vocês verem, ó. Que eu não vim pra cá. Olha aqui, ó. Quando a gente deixa solto, ó. Quando a gente não vem. O que vai acontecer, meu povo? Eu vou desfazer esse branco. Vou fazer novamente pra chegar esse amêndoa pra cá, ó. Senão dá ruim, tá? E eu volto aqui com vocês. Olha como é que às vezes é bom a gente errar para vocês verem como é que é a desatenção, né? Olha a diferença, ó. Agora ele tá aqui por dentro, ó. Aí fica direitinho. Se fica solto, fica aquela linha atravessada. Então, agora nós vamos fazer 15 pontos baixos. Deixa eu desfazer esse aqui, ó. Pronto. 15 pontos baixos. Opa, tá certo? Tá. 15 pontos baixos com essa cor de amêndoa, tá bom? Então, vou fazer aqui os nossos 15 pontos baixos e eu volto com vocês pra gente trocar de cor novamente, ó. 1, 2, não esquecendo de colocar o fio do lado, tá, meu povo? Ó. Vamos fazer o 15 e eu volto aqui com vocês. Terminei os 15 e agora nós vamos fazer 17 pontos baixos com o branco. E a gente vai dar uma paradinha pra gente colocar os olhinhos, tá bom? Então, eu vou fazer aqui os 17 pontos baixos com o branquinho. E eu volto aqui com vocês para nós colocarmos os olhinhos. Prontinho, dei uma paradinha aqui pra gente colocar o olho. E eu tentei vários olhos, mas o pretinho fica melhor, tá, gente? Então, eu contei aqui, ó, 11 carreiras. E coloquei o olhinho bem em cima, em cima dessa listinha preta, tá vendo? Na carreira de cima dela, ó. Que aí, quando você pressiona ele, ele fica bem certinho. Ó. Aí, eu coloco aqui e eu deixei... A gente só conta o ponto de distância entre eles depois que você coloca, tá? Ih, peguei o errado. É que eu tava testando esse, mas não gostei, não. Ó. Depois que você coloca, é que você conta mais ou menos quantas carreiras de distância tem. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. 5 carreiras, tá? Acho que tá muito juntinho, né? Pode até colocar um pra cá, ó. 6 carreirinhas. Pronto. Deu uma... tá ótimo, porque, olha, o narizinho, o focinho tem que ficar nessa direção. Se você colocar mais pra cá, ele não vai ficar legal, tá? Então, aqui, você já coloca a trava de segurança. E vamos voltar para nossa carreira. Lembrando que essa cabecinha aqui de amigurumi, esse que nós estamos fazendo, nós não vamos colocar enchimento, tá? Nós vamos dobrar ela dessa maneira. Ah, Ana, mas por que colocou o olho? Porque dá um tchan a mais, né, meu povo? Olha, você vai dobrar ela assim pra gente colocar ela na nossa bolsinha, tá bom? Então, nada de enchimento. Então, eu vou voltar aqui pra gente continuar com as nossas carreirinhas. Bem, continuando com o branco, agora nós vamos fazer diminuições, tá, meu povo? Nós vamos fazer 4 pontos baixos e uma diminuição por 2 vezes. Então, eu vou começar aqui, ó. 1. Dois, não esquecendo de deixar aqui, ó. Depois daquilo que aconteceu, eu não posso nem dar mole, gente. Deixa eu dar um zoomzinho aqui. Peraí. Pronto, pra ficar melhor. Ó, 2, 3, 4. Vamos fazer 2 diminuições, ou uma diminuição, perdão, e vamos fazer novamente 4 pontos baixos, uma diminuição, ó. Uma, peraí que desfiou aqui. Isso aqui eu vou arrematar depois, tá, gente? Um fiozinho aqui, ó. Não, é aqui. 1, 2, 3, 4 e uma diminuição. Agora, eu vou fazer 4 pontos baixos
E eu vou trocar novamente para a cor amêndoa. 2, 3, 4. E agora você vem aqui na cor amêndoa, ó, essa aqui, né? E você já começa com diminuição. Então, você não fecha esses dois, tá? Passo a amêndoa por dentro, tá? E agora aqui eu vou fazer uma diminuição, ó. Uma diminuição. Vou fazer 4 pontos baixos e uma diminuição por 2 vezes. 2, 3, 4. Uma diminuição. De novo. 1, 2, 3, 4. Uma diminuição. Opa. Uma diminuição. E um ponto baixo aqui na última. Não fecha, troca pelo branco. E agora nós vamos fazer 3 pontos baixos e uma diminuição, tá? Por uma vez só. Então, eu vou fazer aqui e eu volto aqui com vocês. Pronto, fiz aqui os 3 pontos baixos e uma diminuição. Agora, eu vou fazer 4 pontos baixos e uma diminuição por 2 vezes. Quando eu terminar aqui, que vai chegar aqui na frente, eu volto com vocês. Prontinho, terminei aqui a nossa carreira e eu já mudei para cor preta, já dei um nozinho, tá? E aqui nós vamos fazer 3 pontos baixos e uma diminuição por 3 vezes. Então, eu vou fazer aqui esses próximos pontos baixos de diminuição por 3 vezes e eu volto aqui com vocês, tá bom? Pronto, encerrei aqui as 3 pontos baixos de uma diminuição. Agora, nós vamos trocar por o amêndoa. O amêndoa tá aqui. E nós vamos fazer a mesma coisa, tá? Tá vendo aqui, ó, que ele já tá diminuindo, né? A boquinha dela. Então, nós vamos fazer 2 pontos baixos e uma diminuição com o amêndoa. Vou pegar aqui o fiozinho e já vou colocar, tá? Ó, aqui direitinho. E volto aqui com vocês pra gente trocar, pra gente continuar, né, gente? Que vai ser assim, ó, 3 pontos baixos, uma diminuição por 2 vezes e depois um ponto baixo. Depois a gente vai trocar pro preto novamente. Prontinho, olha. Encerrei aqui com um ponto baixo, que ainda não fechei, porque a gente vai trocar pelo preto. Então, vem aqui pelo preto, fecho, né? E agora a gente vai contar. Vamos fazer aqui o preto primeiro, 2 pontos baixos, 1, 2, uma diminuição. E vamos fazer 3 pontos baixos e uma diminuição, tá bom? Por 2 vezes. Bem, terminei aqui a nossa carreira, agora eu vou mudar para o branco. Agora a gente só vai fazer com branco, tá? Então, eu já cortei aqui o fiozinho preto, o fiozinho amêndoa, e aqui eu vou dar um nozinho com os 3, tá? Você pode pegar assim, ó. Pega 2 e pega 1 e dá um nozinho. Porque isso aqui vai ficar tudo por dentro, tá, gente? Então, você não precisa nem cortar esses fiozinhos, não, porque agora todos eles vão ficar aqui por dentro. Então, agora, nós vamos fazer 2 pontos baixos e uma diminuição por toda a carreira, tá bom? Vou vir aqui, ó, trocar esse marcador aqui de lugar. Então, eu vou fazer, ó, 1, 2, ó, como é que ele fica aberto, ó. 2 e uma diminuição. Vou fazer isso aqui por toda a carreira, eita. Vou fazer isso aqui por toda a carreira e eu volto aqui pra gente continuar. Terminei de fazer a carreira de 2 pontos baixos e uma diminuição. Agora, nós vamos fazer um ponto baixo e uma diminuição por toda a carreira. Já troquei aqui o marcador, ó, fiz 1 e 2. Então, vamos fazer essa carreirinha aqui de um ponto baixo e uma diminuição por toda a carreira e eu volto aqui com vocês, tá bom? Terminei aqui a carreira de um ponto baixo e um aumento
Tirei esse marcador só pra gente poder fazer a nossa última carreira, tá? Mas eu vou colocar ele de volta. Agora nós vamos fazer só diminuição. Então, vai ser 8 diminuições que você vai fazer por toda a carreira. Aí você vai arrematar, vai esconder o fio e a cabeça vai estar pronta. A gente só vai fazer os detalhezinhos dela, tá? Aí, ela vai ficar dessa maneira, olha. Porque ela vai ficar como se você tivesse enchido ela mesmo, pra colocar ali na frente da bolsinha, ó. Ela vai ficar desse jeito, ó. Tá? Mas a gente vai fazer os detalhezinhos aqui, ó, da marca d'água, cíliozinho, tá? Pra ela ficar bem linda. E eu volto aqui com vocês pra gente só fazer os nossos detalhezinhos. Agora, nós vamos fazer aqui a marca d'água do olho, tá, gente? Eu já passei aqui, ó, a linha branca. Aí, fiz essa parte aqui, ó. Tá vendo? Aí, eu venho pra cá e faço a mesma coisa. Só pra dar um arzinho saudável, né? Passo por dentro, ó. Pra não sair aqui por fora. Aí, eu venho aqui aonde eu coloquei a agulha. Dou um nozinho e arremato. Tá bom? Agora, nós vamos fazer o cíliozinho, que também é bem fácil de fazer. Pronto, agora nós vamos fazer os cíliozinhos e a sobrancelha, tá? Vou aproveitar e vou fazer 2 risquinhos aqui pro narizinho dela. Mesma coisa. Sendo que eu vou pegar aqui um pedacinho de fio Cleia preto. Aí, eu entro até aqui, ó, nessa parte da linha preta. Saio aqui 2 pontos depois do olhinho. Isso aqui é pra fazer o cílio, tá? Passo aqui por cima. Olha como é que já... Uma coisinha à toa, gente. Olha como é que dá um aspecto legal, né? Venho aqui, ó, atrás desse fiozinho. Ó. Passo a agulha por aqui. Puxo. E no mesmo ponto aqui em cima, olha, eu venho bem rente do olho, tá, gente? Venho aqui. Aí eu venho aqui em cima, faço logo uma sobrancelha, ó. Aqui vai ficar muito longo, então vou vir pra cá, ó. Faço uma sobrancelha bem bonitinha aqui. A outra do outro lado, mesma coisa, ó. Aqui. E vamos sair, ó. A gente começou por aqui, certo? Eita, por aqui, é aqui. Aí você vem aqui, ó, pra fazer o cíliozinho, tá? Ó. Puxa aqui o fio. Deu um pequeno BOzinho. Peraí. Ó. Ajeita aqui a marquinha d'água. Aqui você pode colocar até uma gotinha de cola. Vem aqui no iniciozinho, ó. E pronto. Já fez o cílio e já fez a sobrancelha. Certo? Olha como é que fica bonitinho, né? Aí você vai aproveitar que você já tá aqui mesmo. Vai fazer 2 risquinhos aqui na narina. O narizinho, né? No focinho. Aí você vem aqui, ó. Faz um risquinho pra cá. Deixa eu vir pra cá. Mais pro meio. Ó, aqui. Aí você faz um risquinho pra cá. E um risquinho pra cá, ó. Opa. Assim, ó. E pronto. Sai a linha aqui em cima, onde você começou, né? E tá pronto, olha. Agora, nós vamos fazer a orelhinha dela, tá bom? A orelhinha, a franjinha e tá pronto. Só pra gente colocar na nossa bolsinha. Agora, nós vamos fazer as orelhinhas, tá, meu povo? Então, a gente vai pegar aqui a linhazinha branca. Vamos fazer aqui o anel mágico. Todo mundo já sabe, né? Vamos fazer aqui dentro 4 pontos baixos, tá bom? Dá um nozinho pra segurar. Então, você faz 1,
2, 3, 4. Puxa o fiozinho, vem aqui no primeiro ponto. Gente, deixa eu dar um zoomzinho aqui. Ah, pronto, melhorou, né? E dentro desse pontozinho, em cada ponto baixo que você fez, você vai fazer 2 pontos baixos juntos, tá? Um aumento, né? Em cada ponto baixo, que vai totalizar 8 pontos baixos. Então, eu vou colocar aqui, ó, os 2 pontos baixos. Opa, gente. Eita, ferro. É porque ele ficou bem apertadinho. Peraí. Aqui. Precisa apertar, né? Mas eu apertei. Então, eu vou fazer aqui o aumento em cada ponto e eu volto aqui pra gente continuar fazendo nossa carreirinha da orelhinha da nossa zebra. Prontinho. Fiz aqui os 8 pontos baixos, né? Um aumento em cada ponto. E agora eu vou fazer um ponto baixo e um aumento. Então, vem aqui, tiro o marcador, já fiz um pontinho. E vou fazendo um ponto baixo e um aumento até a gente chegar lá no marcador, tá bom? Ó, um ponto baixo e um aumento. Venho aqui e a gente continua. Encerrei a nossa carreira de aumentos. Agora, nós vamos fazer um ponto baixo em cada ponto por 3 carreiras sem aumento nenhum, tá? Que vai totalizar 12 pontos baixos. Então, ó, botei aqui o marcador de ladinho, vou fazendo ponto baixo em toda a carreira por 3 vezes e eu volto aqui com vocês. Prontinho, fiz as 3 carreiras de só ponto baixo. Agora, nós vamos fazer um ponto baixo e uma diminuição. E vamos deixar um fiozinho pra gente costurar na cabeça, tá? Ó, um ponto baixo, uma diminuição. Vamos fazer isso aqui por toda a carreira, arrematar e deixar um fiozinho, que aí nós vamos costurar na nossa cabecinha. Prontinho, já terminei as duas orelhinhas, já até costurei uma. E a outra, gente, é muito simples, é fazer só uma costura, tá? Você vai pegar aqui, ó, entre essas 2 carreiras aqui, ó, vai costurar, vai dar uns pontozinhos, e aqui, até depois mesmo, não precisa nem dar antes de costurar, não, ó. Você costura ela aqui abertinha, e depois você faz esse movimento aqui pra dar esse formatinho, tá bom? Então, eu vou costurar aqui a nossa cabecinha da nossa zebrinha, e agora vamos embora começar a fazer a nossa bolsinha, pra gente customizar ela e vai ficar a coisa mais fofa do mundo. Bem, agora pra gente fazer a bolsa, eu vou usar Barroco 4, branco, na cor branca. E essa agulha aqui é uma agulha de 3 milímetros, tá, gente? É porque ela tá bem apagadinha, ó, mas é 3 milímetros, tá? E o que mais que a gente vai usar aqui? Ah, eu vou usar um pouquinho da linha preta, que eu vou fazer umas listrinhas na bolsa. Gente, eu tô com uma... Nossa, vai ficar a coisa mais fofa. Eu vou fazer aqui as correntinhas e vou medir a cabeça, tá? Porque aqui, pelo menos na base, ela vai ficar numa carreira certa, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou pegar aqui a linha, vou dar uma voltinha e aqui eu vou fazer 35 correntinhas, tá bom? Vamos fazer aqui as 35 e vou medir na cabecinha e já volto aqui com vocês. Ó, prontinho. Fiz aqui as 35 correntinhas e eu vou fazer o seguinte, ó, pra você ter uma noção, tá? Aqui é a base dela, mas ela vai ficar nesse tamanho mesmo, ó. Então, ela vai ficar aqui no centro. Eu poderia fazer menor. Ah, não, você poderia fazer menor? Poderia, né? Mas eu quero fazer ela um pouquinho maior, tá? Assim, mais ou menos desse tamanho. Porque aí, por mais que a gente não coloque enchimento na cabeça, mesmo assim ela pesa, sabe? Então, se você fizer muito pequenininha, ela vai ficar indo pra frente. Então, eu vou deixar esse espaçozinho aqui, que não é tão grande, tá vendo, gente? Ó, é isso aqui. Aí, o que nós vamos fazer? Você pega aqui a alcinha. Na segunda alcinha, você vai fazer um aumento. É tudo ponto baixo, tá, meu povo? Se prepara aí, que é tudo no ponto baixo. Vai fazer aqui 33 pontos baixos.
tá? Vou chegar aqui até o penúltimo e eu volto aqui com vocês. Bem, perdão, meu povo, tinha falado 33, mas são 32 correntinhas, tá? Por 32. Nós pulamos um ponto, lembra? Pulamos um ponto. Aí fica 33. Com esse aqui que nós fizemos, 34. Com o último que ficou, 35. Então, são 32 pontos baixos. Você vai fazer aqui na última correntinha, você vai fazer um aumento também, tá? Vai vir por esse lado de cá, ó. E vai fazer aqui os 34 ponto baixo, tá bom? Se der errado, lá na frente, corrijo vocês. Mas é 34 ponto baixo. Então, vou fazer aqui os 34, porque eu não vou pular nada. E eu volto aqui no iniciozinho com vocês. Prontinho, gente, já terminei aqui. Foram 33 pontos baixos, tá? Não foi 34, não, 33. Então, agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer só ponto baixo. Deu um total de 71, tá? Pontos baixos. Então, eu vou fazer aqui várias carreirinhas e eu vou medindo a nossa cabecinha da zebrinha para poder ver quantas carreiras eu vou fazer, tá bom? Depois é só você colocando aqui o marcador e eu vou falando com vocês de quantas carreirinhas a gente tá fazendo. E vocês que sabem também, né, gente? De repente, se vocês querem fazer uma bolsinha menor, uma bolsinha maior, eu vou fazendo aqui a minha e eu vou falando com vocês quantas carreiras eu fiz e quanto centímetro ficou. Bem, prontinho, meu povo. Eu fiz aqui, ó, 2, 4, 6, 7 carreirinhas, tá? De só ponto baixo. Agora, eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar esse aqui, porque a tendência é dele crescer assim, ó. A bolsa crescer assim, a gente não quer. A gente quer que ela cresça reta. Então, eu vou fazer uma diminuição em cada lateral só e o restante tudo em ponto baixo, tá bom? Então, aqui, ó, bem aqui aqui na lateral, tá vendo? Ó, numa ponta e na outra. Não significa que o marcador esteja ali, né? Tá vendo? O marcador tá antes. Então, o que eu vou fazer, ó? Eu venho aqui, tá vendo? Como é que você sabe que é na ponta, ó? Por aqui, tá? Aí, você sobe. Então, você vem aqui, ó. Já começa com ponto com uma diminuição, tá, gente? Ó, vem aqui, ó. Faço uma diminuição. Vou fazer ponto baixo até chegar lá na outra ponta, que é aqui, e eu volto com vocês pra gente continuar. Prontinho. Eu fiz 34 pontos baixos aqui, ó. Já fiz uma diminuição bem aqui na lateral, tá vendo, ó? Nesse risquinho aqui. E eu vou voltar fazendo ponto baixo até chegar um marcador. Chegando o marcador, agora nós vamos subir novamente, tá? Aqui eu fiz 7, vou fazer mais 7 carreiras e vamos ver como é que vai ficando, tá bom? Prontinho, meu povo. Depois daquele aumento, eu fiz mais 17 carreiras, mas aí vai do tamanho que vocês quiserem, tá? Pode fazer maior, pode fazer menor. Eu quis que ficasse mais ou menos assim, ó. Até a orelhinha dela, até onde batesse aqui, tá? Aí, o que eu vou fazer agora? Agora, eu vou tirar esse marcador daqui. E aqui, eu vou fazer ponto baixíssimo só na alcinha da frente. Que é pra dar um destaquezinho, sabe? Ficar mais bonitinho. Então, eu tiro aqui o marcador, olha. Aí, eu venho aqui na alcinha da frente e faço um ponto baixíssimo. Vou fazer esse processo por toda a carreira. Serviço. O que eu vou fazer? Olha, vou fazer essa carreira toda de ponto baixíssimo. Vou pegar essa cabecinha aqui, ó. Vou colocar alfinete e com a linha amigurumi, que é o branco, eu vou costurar ela todinha em volta. Bem, gente, o que eu fiz aqui? Eu dei uma pausa, fiz aqui o ponto baixíssimo todinho em volta da bolsinha, tá? Aqui eu já prendi a cabecinha da nossa zebra, eu centralizei bem ela, olha.
e coloquei os alfinetinhos. Agora eu vou pegar, como ela é feita com Barroco 4 e a zebrinha é feita com linha amigurumi, nós vamos costurar ela todinha em volta com linha amigurumi, tá? Amigurumi branca. Então, vou pegar ela, vou botar numa agulha de tapeceiro e eu vou começar a costurar ela pra vocês darem uma olhadinha. Só vou começar o iniciozinho, tá, gente? Que depois não tem mistério, é só costurar mesmo. Bem, coloquei aqui a linha na agulha de tapeceiro. Vou começar do lado de dentro, tá, gente? Porque se você começar do lado de fora, você vai prender a bolsa toda. Então, tu vai pegar aqui, ó, a linha na bolsa e na cabecinha da zebrinha. E normal, gente, você vai costurar ela, tá? Lembrando que você vai costurar só essa parte aqui, tá? Senão você vai costurar a bolsinha toda. Então, eu vou passando aqui a linha, ó. Vou pegar aqui, ó. Vou colocar aqui, assim, dessa maneira, olha. Na horizontal, tá? E vai puxando. Só isso, não tem mistério, gente. Ó. Não tem mistério. Eu fiz essa cabecinha assim, ó, nesse formato de côncavo, tá vendo? Eu achei muito legal. Aí você pega aqui, ó, que tá abertinho. Lembra? Você pode fechar também com anel mágico, também não tem problema, tá? Ó. E vai costurando, gente. Vai costurar ela em volta toda com a linha branca, tá? Vai pegando aqui, ó. Quando chegar nessa parte aqui, na lateral, você vai pegar ela aqui assim e vai costurando. Normalzíssimo. Pula essa parte preta, porque senão vai ficar o branco em cima do preto. E vai costurar aqui, ó, a orelhinha em volta dela, toda ela direitinho, tá bom? Eu vou costurar aqui a nossa cabecinha da nossa zebrinha e eu volto já com ela costurada pra vocês verem. Bem, prontinho, depois de eu ter costurado ela todinha, eu vim aqui caminhando até a pontinha aqui, ó, na quina e fiz 80 correntinhas. Mas vocês vão medindo, ver se vocês querem fazer mais, fazer menos. Aí você vai esticar isso aqui, ó, pra não embolar, né, não ficar feio. Você vem aqui, ó, vai esticando, vai puxando assim, ó. Ó, dessa maneira. Aí você vem aqui do outro lado, ó, bem aqui na quina também. Passa aqui por dentro, ó. E puxa o laço, tá bom? Você pode deixar dessa maneira, só com a alcinha, ou só com a correntinha, ou você pode fazer ponto baixo. Eu vou fazer ponto baixo porque eu quero que ela fique um pouquinho mais grossa. Então, eu vou terminar de fazer aqui os 80 ponto baixo, aqui da nossa bolsinha. Olha como é que ela tá ficando linda. Vai ficar mais linda, eu prometo a vocês. Porque vocês vão falar assim, ai, mas branco com branco não vai combinar. Calma, que tem a cereja do bolo ainda, tá bom? Então, vou fazer aqui os pontos baixos nas correntinhas e eu volto com vocês pra gente finalizar nossa bolsa. Prontinha, a alcinha finalizada. Aí, o que eu vou fazer agora, gente, que é o pulo do gato? Eu vou fazer aqui umas tirinhas de correntinha preta com a linha amigurumi. E eu vou colocando aqui, ó, pra simular as listrinhas, né? Da nossa zebrinha, olha. Aí eu vou colocando mais aqui, vou colocando mais aqui, vou colocando uma aqui. Aleatório, tá, gente? E atrás, aqui eu fiz 5 e atrás também eu fiz 5, olha. Aí você pode costurar ou então você pode até colar, tá? Atrás eu fiz com 15 pra ficar um pouquinho maior, olha. Aí vai ficar dessa maneira assim, tá bom? Vou colar aqui, tá? Porque eu acho mais rápido do que costurar, mas se vocês quiserem costurar, não tem problema. Pode costurar e eu volto aqui com ela prontinha pra vocês verem. Bem, meu povo, quase que eu esqueço de uma coisa. Eu tava sentindo falta de alguma coisa nessa zebrinha. Aí eu fiquei assim, gente, essa zebrinha tá tão diferente. O que tá faltando nela? Gente, tá faltando a crina dela, né? Aquele cabelinho que fica aqui, ó, no altinho da cabeça. Então, o que eu fiz? Olha aqui, meu povo, eu cortei
uns fiozinhos, ó, corta quantos vocês quiserem. Eu cortei 2, peraí, ó, 2, 3, 4, 5, tá? Porque eu vou dobrar ele no meio. Então, você vai cortar tudo direitinho. Não vou falar aqui mais ou menos o tamanho que vai ficar, porque com certeza eu ainda vou cortar ele, tá? É mais ou menos esse aqui, olha. Mais ou menos uns 30 centímetros, tá? Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui a nossa agulha, tá? Vou botar de 2 em 2, tá bom, gente? Pra não ficar muito grosseiro, né? Vou botar pra cá, olha. Aí, eu coloco no meio, assim, dessa maneira, ó, tá? Segura aqui, vem aqui no alto da cabeça da nossa zebrinha, olha, aqui, puxo os fios por dentro, ó, foi um... Pode até colocar um de cada vez, porque é até melhor, né? Que a gente sempre acaba, né? Ó, coloquei os 2 fiozinhos. Aí, você posiciona direitinho aqui, ó. Opa, meu povo. Pronto. E agora, você dá um nozinho, vai passar por dentro, ó. Pronto. Olha aqui como é que vai ficar. Agora sim, né? Vai ficar com cara de zebra, né, meu povo? Vou colocar esses 2 aqui. Vou ver o tamanho direitinho, arremato e eu volto aqui com vocês. Olha, prontinho. Coloquei aqui os fiozinhos. É bem rapidinho, viu, gente? Olha, bem rapidinho. Só que eu vou dar uma cortadinha aqui, que eu não quero que ele fique, né, abaixo da nossa bolsinha. Então, eu vou cortar mais ou menos, ó. Deixar até aqui, ó, um dedinho abaixo do olho, tá? Que eu acho que tá ótimo, tá de bom tamanho. Tá bom? Então, eu vou cortar aqui, ó. Pronto. Tá aqui a nossa crina. Olha que gracinha, gente, que ficou... Agora sim, né? Tá com cara de zebra. Então, gente, é o seguinte, a bolsinha já está pronta. Se você quiser, você pode colocar aqui um botãozinho. Você coloca um botãozinho preto para ela não ficar aberta toda a vida, né? Vai pegar aqui a linha amigurumi branca. Vai fazer uma alcinha só para prender aqui e tá tudo certo, tá? Aqui eu fiz com a linha amigurumi preta e tá prontinha a nossa bolsa, gente. Olha que coisa mais fofa do mundo. Fala sério. Pode ser com botão, sem botão, tá, gente? Eu vou colocar o botãozinho. Eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula, tá? E fiquem ligadinhos, porque vai ter muito mais videoaula aqui no nosso canal, tá bom? Beijinhos!